Olá, eu sou Jaqueline Bisset, atriz, diretora. Eu também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. E hoje nós temos aí a honra, de trazer aqui uma pessoa muito querida, um amigo de longa data. Longa data porque eu conheci esse jovem aqui em 1976 na antiga Telesp. Sebastião Salles, muito bom te ver, meu amigo. Prazer. Beleza. Sebastião, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, tá? Um pouquinho da sua trajetória, como que você acabou se tornando professor, como que a música entrou na sua vida, e depois nós vamos falar do voluntariado também. Fica à vontade. Bom, eu nasci numa cidade pequena do interior de Pernambuco, que pertencia ao hoje município de Garanhuns. E fui para a escola, apesar de ser uma cidade muito pequena, mas a professora, Dona Maria José dos Passos Altos, Dona Zezinha, era rigorosa e competente e transmitiu de uma forma muito segura, muito eficiente, os fundamentos da língua portuguesa. Eu aprendi. E alguma coisa também fundamental de matemática, era um nível muito bom, escola muito boa, que era a escola do município. Sim. Era meio rústica, mas a capacidade da professora deixava a gente com vontade de aprender mais, ele estimulava. E depois eu terminei o curso primário, eu fui para uma cidade um pouco maior, Garanhuns, onde até hoje minha família mora, e lá eu comecei meu curso ginasial. E nessa época, eu tive também um bom professor de português, excelente professor de português, e fazia a gente gostar da matéria. Ao mesmo tempo, eu tive um outro professor que dava aula de iniciação musical. E meu pai tinha alguma experiência com música, que ele estudava em banda de música. Ele tocava em banda também? Chegou a tocar clarinete, né? Mas pouco tempo. E eu comecei a ver a magia, um tracinho, uma bolinha, apresentar um som, e eu fui ficando maravilhado com aquilo. E me dediquei e avancei um pouco nessa área e fiquei gostando muito de música. E nessa fase eu aprendi um pouquinho de piano, um pouquinho de órgão de igreja, um pouquinho de sanfona, né? E depois disso eu fui para um colégio maior, comprei com alguma coisa de música também, e de lá eu parei e comecei a dar aula numa cidade pequena, lá em Pernambuco também, apesar de ser muito novo ainda, mas o colégio precisava, e como eles viram que eu tinha alguma capacidade em língua portuguesa, me escolheram como professor. E eu fiquei numa cidade 1 ano, na outra fiquei 7 anos, depois veio uma outra, fiquei mais 3 anos. Foi quando eu percebi que eu precisava de um ambiente maior, né? E eu saí de lá aos 29 anos e vim para São Paulo. A minha ideia era passar um ano em São Paulo para conhecer, para ter uma visão diferente do mundo, né? Mais ampla. E entrei na Telesp. No dia 3 de setembro de 73. Foi a primeira empresa aqui em São Paulo? Foi a primeira empresa. Entendi. Foi a primeira empresa. Fiquei até me aposentar. Mas em paralelo você dava aula também, né? Aí, como a gente trabalhava à noite também, tinha hora extra, né? Depois o trabalho da noite cessou e eu fiquei procurando alguma atividade, porque quando eu dava aula era sempre à noite. Eu me acostumei a ficar trabalhando até 9h30, 10 da noite. Foi aí que, no anúncio jornal, eu encontrei um curso preparatório da aeronáutica, curso TARES, que estava precisando de professor de português. E que era no centro da cidade ali, No centro da né? cidade, no Mirante do Vale. Isso. E lá eu fui fazer teste, uma professora portuguesa muito rigorosa. O meu teste foi uma aula sobre predicar o verbo nominal. A análise sintática, o terror. Isso. E foi ali que eu me apresentei como professor. Foi assim, como se diz, de chofre, né? O seu teste vai ser o senhor dar uma aula sobre
predicado verbo nominal. Meu Deus do céu. Logo isso. Mas é o que mais pega, né? Assim, né? Na sintática era o bicho papão. Eu tive um desempenho muito bom e fui contratado para ser professor de português. Fiquei lá durante 5 anos. Foi muito bom. Era mais jovem, né? Os candidatos. Ah, sim, eram jovens preparatórios. Eles faziam um teste, se fossem aprovados, eles iam para Guaratinguetá. E lá era o exército, escola de aeronáutica. Tá. E uma das vezes eu estava dando aula e bateu na porta, fui atender. Era até um garoto japonês, fardado, rigorosamente bem polido, e ele veio trazer um álbum. E naquele álbum ele contou a história dele, muito rica, e já estava pilotando jato da aeronáutica. Opa, que bacana. Estava orgulhoso, né? Muito orgulhoso. Aí ele disse assim, eu vim aqui para dar um incentivo a vocês e também trazer minha gratidão ao professor Sebastião, porque a prova de português foi muito rigorosa, mas com o que ele me transmitiu, eu consegui ser aprovado. E hoje eu sou piloto da aeronáutica. Para mim foi um testemunho. O melhor salário foi isso aí, né? É verdade. Fiquei durante 5 anos. Depois, quando eu ainda Telesp, até final de 98, quando já entrou a privatização, eu já tinha tempo hábil para a aposentadoria, me aposentei e tentei continuar no mercado de telecomunicações, mas não deu muito certo. Eu fiquei um pouco à toa. E aí eu conheci uma igreja que tinha um curso de orientação para pessoas, assim mais humildes, na maioria nordestinos, que precisavam melhorar a escrita e a leitura. E eu me engajei lá, fiquei durante 20 anos. E foi para mim uma experiência maravilhosa. E era gratificante para você, né? Sim, gratificante, porque muitas vezes, por exemplo... Voluntariado, né? E a Reforma Família. E eu tenho uma história muito interessante, até levei meus filhos para a escola. Quantos filhos? 2 filhos. Já estão grandes agora, não dá para pegar uma de fora, né? Não, agora complicou. Pela minha idade e pelo volume deles, né? E então eu conheci um cidadão chamado João Pires de Camargo, até eu dizia que era nome de engenheiro. E eu cheguei a pegar na mão do seu João para ele soltar um pouco mais a munheca para ter uma coordenação motora para escrever, né? Cheguei a esse ponto. E esse seu João foi interessante que ele conosco ficou até onde foi possível. Depois o projeto era habilitar as pessoas para ele ir para a escola da prefeitura, que era a escola oficial, para lá conseguir um diploma, né? E seu João matriculou-se já aos 78 anos de idade, matriculou-se na escola da prefeitura, e lá aos 81 anos ele conseguiu o diploma de 1º grau. Para mim isso foi uma... E ele ia nas aulas, prestava atenção? Eu fui inclusive umas vezes, eu fui lá para ver seu João no meio da molecada, tendo aula de números decimais. Para mim foi um marco. Ele era social? Sim. Era mineiro, muito gente fina, sabe? Mas para mim foi um marco, né? Porque eu lembro que eu segurava na mão dele para ele arredondar mais o A e o O e tudo, né? Ele se empolgou e teve um bom desempenho, um bom aproveitamento e foi para a escola da prefeitura e lá ele conseguiu o diploma de 1º grau. Para mim, e disseram o seguinte, seu João Pedro de Camargo foi a pessoa mais idosa que passou, entre funcionário, professor e alunos. E diretor também. A pessoa mais idosa que apareceu naquele colégio, no Armando, lá no Jabaquara, né? Para mim foi bom. Aí depois... E para você, muito gratificante, né? Muito gratificante, né? E depois veio a pandemia, o projeto foi encerrado e não voltou mais. E na parte de música... Deixa eu falar. Você tocou o órgão da igreja, tocou o piano. Quando te apresentaram o teclado, como que você se sentiu? Quando se apresentaram o teclado?
esse musical, que você pode levar para lá e para cá? Foi uma conquista muito grande. Muito mais versatilidade, mas... Não, e mais fácil mobilidade, né? Muito mais. Colocava debaixo do braço. Porque o órgão você não podia levar. Não. Piano também não. Também né? não. E eu cheguei a tocar em eventos, casamentos. Muito legal isso. Toquei em igrejas, missas, celebrações assim. Inclusive, uma das vezes, eu toquei aqui na Catedral da Sé. Transmitido pela Rede Vida. Que legal. Para mim foi o máximo, né? E quando eu vou à minha cidade, minha irmã canta também, em igrejas, ela me chama, a gente ensaia nas celebrações, ela canta e eu acompanho. Para mim é muito bom. Porque a música, para mim, não tem limite, né? E eu gosto, e também é uma forma de lazer, e ao mesmo tempo, pela minha idade também, é uma forma de... E equilíbrio, né? de ativar os neurônios. Né? Isso. Leitura e música. E então foram as duas coisas mais importantes da minha vida. Foi dar aula de português e executar um pouco de teclado, que eu tenho ainda, né? Tenho meu teclado. Legal. Acho que uns 15 anos atrás, você foi lá na minha chácara, né? Sim. E aí tocou lá o hora de lançamento, Colozinho, né? reuniu lá os antigos, né? Amigos lá. Eu participei muito de churrasco, de muita festinha, mas também assim por exemplo, eu toquei lá na igreja onde eu frequentava, eu tocava bailes. Eu tocando, o pessoal dançando, para mim era o máximo, né? Hino litúrgico na igreja e um forrozinho no salão de festa, né? Maravilhoso. Então foram coisas que me gratificaram muito, né? Fizeram parte da minha vida e também me ajudam a não envelhecer tão rápido. Há pouco tempo, eu conversando com uma psicóloga, ela disse, olha, enquanto você toca um instrumento musical, enquanto você dá aula e você lê, dificilmente você vai ter problema com o alemão. Com o alemão. Perfeito. E foi isso aí. Sebastião, nós estamos nos instantes finais, né? Sim. Teremos uma outra entrevista. Você pode falar seus contatos, nós vamos escrever aqui também? Assim, tem um e-mail, ssilvasales, com ele só, @.com. Gmail? Gmail não. Outlook, alguma coisa assim? Só Hotmail. Hotmail. ssilvasales, @hotmail.com. Ok. Tem Instagram também? Não tem. Tá bom. Eu sou de menos comunicação, é só mais mesmo o WhatsApp. Tá bom. No dia a dia, né? Quer deixar teu WhatsApp? Não. 11 98593 3200. Perfeito. Sebastião, gratidão, viu? Fiquei muito feliz aí. Muito feliz pelo reencontro e pela oportunidade. Né? Como meu pai dizia, a vida sempre nos dá conquistas, realizações e oportunidades. Perfeito. E aí, está mais uma, né? Perfeito. Eu fico muito grato. E muito feliz porque você ascendeu muito na vida, você progrediu muito e é importante a gente ter um amigo que tem um relativo sucesso e gosta da vida e vive a vida. Com bem, com resultados. Obrigado. Parabéns. Internautas, com os agradecimentos então a esse fantástico professor e músico, Sebastião Sales, nós trazemos mais um Você é Top. Grande abraço e até a próxima.